Bom, nós temos um time de peso aqui no estúdio para debater qual o modelo ideal, porque a gente ainda não sabe, né, Rosane, qual é o modelo final, já que o deputado que está com essa demanda, o Derrite, fez alguns relatórios, fez alguns projetos, mudou algumas vezes nessa última semana, não faz nenhuma semana que está com ele. Tem reuniões hoje de manhã com a ministra Gleisi, com o ministro Lewandowski, para tentar chegar a um projeto final, já que a ideia é votar nesta tarde. Por isso a gente recebe aqui no estúdio, primeiro vou apresentá-los para depois a gente começar. Consultor em segurança, Alberto Kopitschek, bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante. Delegado da Polícia Civil, Mário Souza, obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia. Bom dia, muito obrigado a vocês e a todos que acompanham por estar aqui hoje nesse tema tão importante. E o nosso especialista aqui da redação, quantos anos já cobrindo segurança, Humberto Treze? 40 anos. 40 anos. Ele que na semana passada contou aqui que já ficou, inclusive, algumas horas amarrado por alguns integrantes do Comando Vermelho, de tantas vezes. Quantas vezes no Rio de Janeiro? Acho que umas 20 vezes. Meu Deus, Treze. Começa por ti, então, Treze. Os três conhecem essa realidade das facções, dos grupos armados que vendem drogas e que comandam comunidades inteiras aqui no Brasil. Tem um modelo ideal, ou pelo menos algumas premissas, Treze, que dê para trazer para os nossos ouvintes para esse projeto? Sim. Eu acho que está acontecendo uma discussão muito ideológica, né? E é esse o pano de fundo de hoje. Vamos ver se eles chegam a algum consenso lá. Tem algumas coisas que são consenso e que eu acho que vão acabar sendo votadas. Primeiro é endurecimento da lei penal em relação às facções, né? A última versão do projeto do deputado Derrite aí, que é secretário de Segurança de São Paulo, está licenciado. Sim, que é da oposição, né? Que é da oposição ao governo, é delito de organização criminosa ultraviolenta, para as facções específicas. Teria pena de 20 a 40 anos de prisão, quando hoje o crime de organização criminosa tem de 3 a 8 anos. Eu não sei se ele vai conseguir os 40 anos, mas certamente ele vai conseguir um aumento substancial da pena. Isso é um consenso entre governo e oposição. Delegado Mário Souza, para o senhor falar um pouquinho sobre esse ponto. É o tempo ideal, porque é frouxo hoje, né, ser 3 a 8 anos. É importante dizer que nem sempre as penas resolvem um problema ou contribuem positivamente para um problema de segurança pública. Mas realmente a pena, no que envolve a questão da organização criminosa, de forma isolada, é uma pena diminuta, é uma pena pequena. Mas é importante dizer também que o nosso Código de Processo Penal, que é onde vai ser executadas as penas depois, onde elas vão ser executadas, tem uma série de permissões. Não é que eu queira colocar aqui a discussão no Código de Processo Penal, não é isso, mas é importante sempre deixar no lado, porque todo mundo esquece. As famosas brechas que a gente fala. O pessoal esquece do Código de Processo Penal. Não adianta tu ter uma pena de 60 anos e o Código permitir que a pessoa saia em 5. Isso é só uma observação. Mas voltando aqui ao caso específico, embora nem sempre a pena seja a solução, né, ou parte da solução, nesse caso sim, a pena parece, a que nós temos hoje é um pouco branda, ou muito branda. Então, uma elevação de forma técnica seria bem-vinda, seria um ponto positivo. O que acontece, que nós estávamos conversando aqui um pouco antes, né, é que esse projeto já tem 4, 5, 6 versões que foram discutidas, e até para encontrar a última versão, nós todos temos dificuldade, porque tiveram várias alterações. Mas essa pena, talvez 40 anos de pena máxima, no cenário do Código de Processo Penal, fosse um pouco elevada, né? Um pouco desajustada. Mas, de qualquer forma, elevar a pena da organização criminosa seria, sim, importante. E mais uma observação também. Não dá para haver uma confusão entre organização criminosa, facção, organização terrorista. Se misturarmos todos esses conceitos, fica difícil depois também a análise jurídica e também a análise de enfrentamento a isso. Eu queria fazer exatamente essa explicação, peço para o nosso convidado Alberto Kopitschek falar um pouquinho sobre isso, porque popularmente pode se chamar terrorismo que eles fazem nas comunidades, mas tipificando dessa forma fica mais difícil, inclusive, de coibir o crime. Tecnicamente tem uma diferença, né? Que a população com medo não tem nenhuma obrigação de entender isso, né? A população quer que se reprima o crime. Mas o que está por trás disso são duas visões, né? Uma é a ideia de que a gente combate crime organizado fazendo guerra urbana, né? O que às vezes pode ser necessário,
mas não é um fim em si mesmo. Nunca resolveu o combate ao crime organizado. Não foi assim que os Estados Unidos pegou o Al Capone, acabou com a máfia nos anos 30 e assim por diante. Essa visão da guerra, ela destruiu o México, ela destruiu a Colômbia. O que combate crime organizado? Ataque à estrutura financeira. Esta é uma lei de combate a crime organizado. É diferente do crime do dia a dia, de rua, que a gente está acostumado. E o que se conseguiu, infelizmente, é jogar para o debate político sem a gente discutir o PL original. E que, nesse caso, quando é bom, quando é ruim. Neste caso, é um PL muito redondo, muito bem estruturado, criou uma política nacional contra o crime organizado, aumentou a pena para homicídio provocado por organização criminosa, permitiu o isolamento de líderes de facção, o que o governo do estado aqui, através do DHPP, que o delegado Mário coordena, começou a fazer, mas não estava regulamentado em nível nacional. Ele acelera o perdimento de bens, tanto pela Polícia Federal quanto pela Receita. Ele permite o Banco Nacional se compartilhar informações e ter um protocolo nacional de inteligência entre as polícias civis, MP, Polícia Federal, Banco Central. Então, assim, a gente está num momento de virada de visão. A gente viu isso na Operação Carbono Oculto, né? Uma operação que pegou mais de 60 bilhões de reais. A gente teve depois a Operação Cadeia de Carbono, que a gente fala pouco, mas que pegou vários navios cheios de petróleo, de combustíveis, gasolina pronta, que eles não faziam, que é uma refinaria, uma das 8 refinarias do Brasil, está tomada pelo crime organizado e está numa batalha judicial para dar o perdimento dessa refinaria, né? E então o projeto conseguiu, o original, conseguiu estruturar tudo isso de um jeito correto, me parece. É uma batalha judicial envolvendo o governo do estado do Rio e o governo federal e troca de acusações públicas, enfim, até isso é isso. Isso teria de alguma forma nesse projeto como azeitar isso e evitar esse tipo de disputa? Eu acho que o projeto original, ele organizava a forma de você fazer as operações para sair dessas batalhas sobre competência, se é do estado, se é da União. Esse é um dos grandes problemas e que na primeira versão, então, do relator, agora, o que ele dizia? Que qualquer operação da Polícia Federal tinha que pedir autorização para governador. Isso ia anular todas as operações contra o crime organizado já feitas nos últimos 20 anos. Quer dizer, inclusive a Carbono Oculto, que foi a mais barulhenta, né, dos últimos tempos. E um outro ponto também, e que num dos relatórios do DERIT, agora já não vou saber quais, porque já são tantos, né, falava, era justamente de ter que esperar o trânsito em julgado para dar a perda dos bens. Se é um carro, um helicóptero, por exemplo. 20 anos. Não, Rosane, 20 anos acabou. Se me permite até ajustar, né? Não era só esperar o trânsito em julgado. A partir do trânsito em julgado da ação penal, começaria uma ação civil. Exato. Para aí, ao final dessa segunda ação, dar o perdimento e autorizar a venda de bens. Né, que é o caso dessa refinaria. Então, assim, o projeto original, só para a última questão, né? Por exemplo, ele autoriza que a polícia possa pedir para as operadoras passarem o monitoramento georreferenciado de líderes de facção para monitorar em tempo real onde esse cara anda. Entende? Autorizaria, por exemplo, que as operações financeiras detectadas pelo Banco Central, pelo COAF, isso já foi uma discussão lá atrás, depois se enfraqueceu o COAF quando ele começou a ficar forte. Agora voltava o poder para o COAF, a partir de detecção do COAF, você iniciar a investigação judicial. Então isso já estava no projeto original e aí se começou todo um movimento que jogou a discussão pública só para pena e se é terrorismo ou não é. Isso. E se enfraqueceu todos os mecanismos econômicos que tinha no projeto original. 13. Eu acho, vamos mudar de barato que todo mundo está bem intencionado. A direita e a esquerda estão querendo um endurecimento contra todos as facções. Querem o bem do Brasil, vamos a diminuição da insegurança. Então, pensando assim, eu acredito que a esquerda, historicamente, é leniente em relação às leis. Ela tem dificuldade de pedir endurecimento de pena. E agora, nesse momento, está sendo atropelada pela vontade popular, certo? Bom, aí a direita vai lá e propõe, e vão propor hoje de novo, pelo que consta, a lei antiterrorismo para as facções. Eu tive em 2 dos
países citados aí para fazer reportagens sobre crime organizado. Eu estive na Colômbia e no México. No México, pessoal, para vocês terem uma ideia, a polícia municipal, que seria o equivalente à nossa guarda municipal, anda com arma antiaérea na traseira das picapes e os caras andam vestidos com capacete de aço e todo um aparato militar. A polícia municipal. A estadual e a federal nem se fala. Com mais coisas, inclusive com blindados e coisas. No México, no México eu tive a oportunidade de estar e chama atenção, né? Porque parece que do nada vem um tanque com os policiais muito armados. E todos nós sabemos a dificuldade que é alguém criticar qualquer coisa lá de poder público, porque existe é comum prisão sem ordem judicial, é comum esse tipo de coisa assim. E aí eu fico fazendo a reflexão, nós precisamos disso. Já tem uma lei antiterrorista aqui no Brasil para casos específicos de terrorismo, que já foi usada, inclusive, teve condenações. O pessoal que era adepto do Estado Islâmico aqui no Brasil foi condenado, pegaram até 16 anos de cadeia pela intenção de fazerem atentados aqui no Brasil. Então, eu acho que não é o caso. A facção, ela tem que ser combatida, tem que ser tirada a territorialidade dela, né? Mas aí, daí é tu usar uma lei antiterrorista, tu abrindo uma brecha para caçar direitos de cidadãos em geral. Quero ouvir o delegado Mário Souza sobre isso, porque daí sairia da atribuição da Polícia Civil e iria para a Polícia Federal, por exemplo, que tem um efetivo menor. Também teria esse reflexo. Na realidade, eu penso que alguns pontos. Primeiro, o momento da discussão, né? Fazer uma discussão sobre organização criminosa com pressa, rápido, né? Sem ouvir os estudiosos do assunto, a opinião pública, jornalistas, enfim, quem trabalha com isso, né? Deveria ter um debate um pouco mais longo, né? E não assim que... Sim, a gente cobra a celeridade do Congresso, mas precisa discutir de forma mais ampla. Exatamente, né? Mas uma celeridade agora, né? No final do ano, né? Depois de alguns casos que aconteceram. Acho que isso é um ponto importante. Segundo, como o Treze falou, misturar a questão do terrorismo nesse momento não parece ser apropriado também. Vai gerar mais confusão. O professor Koptik também trouxe a questão da guerra urbana, né? Aqui, se há um endurecimento sem uma estratégia, nós podemos ter, na realidade, mais prejuízo para a sociedade. Aqui no Rio Grande do Sul, tem o programa RS Seguro desde 2019, que trouxe a integração, que é uma questão hoje que é um programa de Estado, e nós começamos um protocolo das 7 medidas de enfrentamento aos homicídios, em 23 aqui no Estado, na capital, região metropolitana, baseado na dissuasão focada. O professor Koptik teve uma atuação nisso em 2017 em Pelotas, e ele é baseado numa teoria do David Kennedy, que é um criminólogo americano. Consiste basicamente em quê? Organizar as ferramentas que o Estado já tem, sem novas leis, sem nada, né, do que já tem, de uma forma estratégica para que possa enfrentar um delito, no caso aqui do Estado, o homicídio. Então, o que as pessoas não querem? As pessoas não querem assassinato, não querem homicídio, talvez seja o crime número 1, talvez, né? Tu coloca toda a tua energia com o que já tem, com estratégia, inteligência, integração, nesse tipo de crime, tu consegue uma redução. No Estado aqui, a capital, por exemplo, teve próximo de 50% de redução em 2 anos, com as mesmas leis que já existem, né? Então, também muitas vezes a estratégia, né, e a inteligência, a integração, vem antes de, por exemplo, uma nova lei. Mas, quero dizer aqui, por fim, que, é claro, né, o projeto original tem muitos pontos positivos, né, principalmente a questão da asfixia financeira, que isso é sempre importante, e chegar nos líderes, nos mandantes. No nosso protocolo aqui, nós temos várias medidas, desde as mais comuns, da mais ostensiva, que é a saturação diária, né, que é quando acontece um homicídio num bairro, a Polícia Civil, a Brigada Militar, elas saturam aquele bairro com policiais para não permitir os contra-ataques. E não é uma operação para revistar morador, não é isso, é para não permitir ataques e gerar prejuízo financeiro imediato ao crime organizado. E os tentáculos, delegado, os tentáculos que chegam no Legislativo, que chegam no Executivo. Isso, e chegar até o fim, as últimas medidas, que são o isolamento das lideranças. A parte, hoje, né, no nosso caso aqui, no exemplo do Rio Grande do Sul, né, pelo protocolo das 7 medidas, o que nós temos aqui, na 5ª medida, são as operações de asfixia financeira. Essas operações de lavagem de dinheiro chegam em quem estiver envolvido nela. Então, isso é uma forma, é um exemplo de uma ferramenta que funciona com o que já tem. Se nós tivermos a modernização das leis, né, por esse projeto, em relação à parte financeira, por exemplo, vai ser só positivo. Agora, o problema é que está havendo misturas ali, aí tira a atribuição da Polícia Federal, às vezes tira da Polícia Civil. Então, a própria Receita, né, delegado? Ao invés de unir, vai acabar separando. Então, ontem eu vi o delegado, o diretor da Polícia Federal falando
sobre a questão, né? Eu sei que não está no PL, mas tem uma proposta lá de criar uma agência antimáfia. E ele disse, né? A agência antimáfia já existe no Brasil, é a Polícia Federal. Então tem que ter certo cuidado, porque nesse momento da pressa e do afã de querer mostrar quem está endurecendo mais, tu esquece a integração, esquece a inteligência, esquece a asfixia financeira como prioridade e começa a misturar, como o Trez disse, outras questões. E esse é um perigo. A gente já viu isso algumas vezes, né, Treze, de as decisões políticas mudarem o rumo das decisões que deveriam ser técnicas. Exatamente. Me parece que há uma intenção de surfar, até às vezes bem intencionada, de surfar na necessidade de endurecimento das leis, e aí se cria esse tipo de coisa. Eu acho um absurdo a questão do terrorismo, que nós não temos sistematicamente no Brasil terrorismo, né? Temos territorialidade de crime que é econômico. Ele é um crime que visa a questão financeira, né? E não temos terrorismo ideológico no Brasil, salvo algum engano que eu esteja cometendo aqui. E vamos criar uma legislação específica para a questão ideológica que não precisamos ter. Eu queria que vocês abordassem o ponto da asfixia financeira. Porque aí no projeto tem tudo isso. Nós tivemos a Carbono Oculto, que mostrou uma ligação com as fintechs em São Paulo, né, que é o caso do PCC. E aí, pelo projeto, por uma dessas versões do DERIT, me parece que isso fica totalmente enfraquecido. O senhor tem essa percepção, delegado? Em uma das versões, né, porque são várias versões, Sim. né? Em alguns momentos ali, e não digo que seja má intenção, eu digo que seja talvez, né, naquele ajustamento do projeto, se tu tira o foco, né, seja da Polícia Federal ou da Polícia Civil, quem estiver investigando, pode gerar um prejuízo. Tu não pode engessar as polícias. Se as polícias são, entre aspas, o braço armado do Estado, da sociedade, dentro da lei, com legitimidade, então elas têm que ter a maior liberdade para investigar qualquer pessoa, como a Jane disse, e os tentáculos. Não pode... Senão a Federal não consegue encontrar, por exemplo, a grande liderança que está lá em cima, do topo, se alimentando de toda essa desgraça que são as mortes, as disputas, talvez a Civil consiga. Ou ao contrário, a Civil não consegue, talvez a Federal consiga. Então toda a situação que tu começa a engessar a atividade da polícia, no caso aqui o exemplo, eu acho estranho. Não pode acontecer isso. A polícia tem que ter a liberdade máxima para investigar. E quem vem dizendo muito isso, né, semana passada, o Instituto Combustível Legal, que reúne Sim. todas as empresas do setor de combustível, né, as legalizadas, as empresas sérias do Brasil. O presidente Emerson Capaz, quando deu a entrevista para a gente no dia da operação contra a fraude de combustíveis, ficou até com receio de citar a refinaria de Manguinhos, a Refit, Claro. porque com receio de ser processado, antes de ocorrer a interdição da refinaria. E depois, quando teve, né, esse conflito no Rio de Janeiro com esses mortos, teve uma troca de acusações públicas, era essa troca que eu estava me referindo, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que o governador Cláudio Castro deveria não agir contra a interdição da refinaria, que é público, né, que ela está fazendo, e ela seria uma fonte fortíssima de lavagem de dinheiro. Então, assim, como chegar nesse topo dentro dessa asfixia financeira, né? E o Banco Central, semana passada, editou 3 resoluções regulando as criptomoedas no Brasil, igualando todas as regras do câmbio, quando a gente faz câmbio de dólar, que era uma grande forma de lavar dinheiro, ainda é, lógico, mas era o grande mecanismo, se regulou isso, né? Você tem que informar quem faz, para onde vai, quem recebe. E agora o Banco Central igualou todo o mercado de criptomoedas com as leis de câmbio. O que o PL fez, dentro de uma das versões, é acabar com as 3 resoluções do Banco Central. E liberalizar, porque qual é o argumento que a gente escuta publicamente? E querem criar impostos e dificuldades para a circulação financeira. Isso a gente ouviu no PIX, na discussão do PIX. Que foi toda distorcida. Foi toda distorcida. Qual era a ideia? Tem 3 formas que eles usam hoje para lavar dinheiro. Fintech, PIX e criptomoeda. E o Banco Central, né, e estamos falando aqui da instituição nacional, não é o ministro Fernando Haddad, é o Banco Central, é a Receita Federal, a Polícia Federal, estão estruturando as regras para conseguir atacar esses núcleos. Né? Hoje a gente acaba de ter a prisão aí de um banqueiro que vai nessa direção. Então, assim, tem coisas importantes acontecendo, né? Por exemplo, esse ano ainda, o governo americano também liberalizou o mercado de criptomoedas, né? E liberalizou todo o mercado financeiro americano. Então,
quer lutar contra o crime organizado de verdade, né, não é decretar todas as organizações de terrorismo. Tem uma geopolítica por trás disso. É fortalecer o sistema financeiro, é fortalecer a regulamentação. Eu queria pedir que vocês falassem um pouquinho sobre outra ponta. A gente está falando de asfixia financeira, mas do usuário. Porque a gente fala bastante, mas é uma cadeia que se alimenta, né? Só tem o tráfico de drogas porque tem o usuário. Delegado Mário Souza, algo contempla o usuário no modelo ideal que se imaginaria para um projeto antifacção? Bom, não parece que tem espaço, não consegue colocar dentro do projeto antifacção, nem deveria, a questão do usuário de drogas. Porque essa questão é uma questão enorme. Social, de saúde. Gigante, com várias questões a serem debatidas, que o Brasil nunca foi ao final dessa questão, talvez nem ao meio da discussão. Acaba descambando para o lado da guerra ao tráfico, ou descambando então para o lado que não tem que ter nenhum tipo de pena para esse tipo de ou até da situação. Descriminalização. Isso, então fica de novo, como o Teresa falou, os opostos, e não consegue chegar num consenso. Então não cabe, não me parece que tenha como colocar essa discussão tão grande dentro de uma situação que nem na própria questão do crime organizado está conseguindo avançar como deveria. Mas tu está certa, porque não adianta, isso é uma verdade. Eu não estou dizendo que o usuário é culpado, não é isso. Isso tem que ser observado tecnicamente. Tecnicamente, o consumo gera toda essa questão. Será que seria uma saída ajustar melhor a questão do usuário? Talvez como outros países fizeram. Será que não? Será que é muito difícil de comparar? Eu fiquei 8 anos no Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico, né, no DENARC. Inclusive, uma vez tu foi lá bastante tempo atrás, né? Depois eu te conto. Foi muito legal uma investigação que tu acompanhou. Então, é difícil tu conseguir fatiar essa questão sem abordar o todo, né? Mas o usuário, certamente, ele consome. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul, por que tem a movimentação, as armas e tudo mais? Porque é um mercado ilegal. Será que, de uma forma simplista, então regulamentar esse mercado vai resolver? É claro que não. Mas então endurecer contra o usuário e colocar ele na cadeia vai resolver? Claro que não. Então, a questão do usuário, ela é uma questão de fundo disso aí. Mas em relação à organização criminosa que envolve, claro que o peso maior é o narcotráfico, mas envolve outras questões, né? Outras questões de crime organizado, outros delitos. Eu acho que a gente consegue, sim, fazendo um bom projeto, melhorar questões que são importantes. Integração. Isso parece repetitivo, mas isso é muito importante. Parece óbvio, mas não é óbvio. Integração, inteligência, trabalhar em conjunto, né? Normativas modernas que possibilitem avançar na asfixia financeira, chegar no topo de quem está ganhando, não 10 mil, e quem está ganhando 10 milhões. Eu estou chegando à conclusão, Treze, que é apressado demais votar esse projeto hoje, como em qualquer formato. Tem que ver o que vai sair dessa reunião, né? De lideranças que teria, inclusive lideranças do governo, o próprio ministro, mais o deputado relator, mais o presidente da Câmara hoje de manhã. Quem sabe chegam a algum consenso, né? Algum meio termo, o que tem de consenso, dá para notar, é o endurecimento. Né? Esse endurecimento existe consenso, mas tem muita coisinha relativa. A respeito do usuário que tu falaste, eu tive no Uruguai logo após, a gente teve algumas equipes de 0 horas estiveram lá, uma delas comigo. E o que aconteceu após um período de digamos assim, de sonho, de olhos abertos, que bacana, estão vendendo, não tem criminalidade, aumentou a questão da criminalidade e do tráfico no Uruguai, porque evidentemente com o aumento da liberalização da demanda, os traficantes que não são bobos começaram a vender direto para lá, né? Aumentou o volume de droga que entrou no Uruguai. Essa é uma questão bastante delicada, né? E acho até que tem que lembrar que a frase, aquela do Lula, foi muito infeliz, há um tempo atrás foi bastante usada, porque acredito que foi um ato falho. Foi bem na semana que acabou com a são vítimas dos usuários, né? Acho que ele quis dizer o contrário e acho. Né? Acho que não, 13, ele depois corrigiu, mas acho que não. Mas eu queria entrar num ponto ainda, nosso tempo está meio correndo, eu estou preocupada, que é o tráfico de armas. Porque a facção se alimenta disso, né? As facções, o tráfico não é só de drogas, o tráfico de armas é que faz com que eles sejam tão violentos. Como é que se combate isso e o que no projeto contempla o tráfico de armas? Rosane, a gente, nosso Instituto Cidade Segura, nós vamos lançar uma proposta de medidas nacionais para o Rio, que não entra na questão de projeto de lei, né? Como acho que o delegado diretor Mário colocou muito bem, né? É importante essa discussão de lei, claro que sim,
Mas ainda mais importante do que isso é estratégia, é liderança institucional, até a liderança política entrar no assunto, né, que algumas vezes não se entra como deveria. E nesse tema do fuzil, eu acho que é um assunto muito exemplar, né? O projeto original, ele até contempla aumento de pena para fuzil, para quem é pego com fuzil. Ele bota, se eu não me engano, vai a 18 e aí vai a agravante do fuzil em cima. Acho que vai para quase 25 anos ou mais. Mas, enfim, quero mais ainda. Tudo bem, acho que é uma discussão importante que a sociedade tem que fazer o tema da pena. Agora, o que é mais importante do que aumentar a pena? É ter uma estratégia nacional contra fuzil. Né? Se me perguntarem qual é a primeira coisa que tem que fazer para ajudar o Rio de Janeiro e todo o Brasil contra o crime organizado, tirar o fuzil. Sim, até porque encontraram armas de diversos exércitos. E a gente precisa criar, por exemplo, um grande centro. Se criou agora um bom centro integrado na Amazônia, com 9 países, acho que 8 estados brasileiros, imagem por satélite em tempo real. A gente precisa criar algo correspondente a isso para combater fuzil. Né? A Polícia Federal aumentou a apreensão, ano passado pegou 250. A PRF, 250, né? Ainda é pouco. Cada vez que o fuzil entra numa comunidade é sinal que a gente perdeu. Então, acho que isso sim o governo federal teria que unir todas as forças, ter como prioridade número 1 uma estratégia nacional de combate. São grandes traficantes ou fabricantes de fuzil já no Brasil e que tem como pegar. Não quer dizer que não vai mais entrar um fuzil ou outro pela fronteira, naquele tráfico pequeno de armas. Isso acontece. Mas esses carregamentos de fuzil têm como asfixiar. Qual é um problema para isso? A Polícia Federal é muito pequena para muita coisa. Então, talvez mais do que aumentar a pena, quer fazer um combate nacional contra o crime organizado, a gente vai ter que aumentar o tamanho da Polícia Federal. Ela é pequena. Ela tem 13 mil. Eu fiz um cálculo que vai estar nesse documento. A Alemanha tem 3 vezes mais Polícia Federal com competências semelhantes a nós do que o Brasil. E a Alemanha... Não, e que tipo de crime tem lá? Sim. Né? Os Estados Unidos têm 150 mil policiais federais somando todas as agências. Então, assim, isto é uma discussão séria. É caro? 1,5 bilhão por ano, talvez a gente esteja falando. Quanto custa a situação que a gente tem no Rio? Né? Então, realmente, eu acho que tem que ampliar as polícias civis, mas botar esse pessoal no combate ao crime organizado. Também não adianta espalhar 2 para cada delegacia do Brasil, cuidar de vários assuntos ao mesmo tempo, que tudo é importante. Não. Tem uma coisa que é importante no Brasil hoje: combate ao crime organizado. Isso. E dentro do combate ao crime organizado é asfixia financeira e fuzil. Né? E fortalecer as polícias civis. Né? A gente fala muito, e aí eu vou falar algo que eu sei que é corporativo, né? Mas é verdade. Se combate crime organizado com polícia investigativa valorizada e forte, com quantidade de policiais. E qualidade, né? De policiais. E qualidades. Eu vou usar de novo o exemplo lá dos Estados Unidos dos anos 30. Se criou o FBI. Se acabou com a máfia de Chicago, aquelas que a gente vê em filme, com uma polícia moderna. Então, assim, lei é importante, claro que sim. A discussão pública, política é legítima, eu quero mais pena, tudo bem. Agora, o embate sério é com polícia forte. E a nossa Polícia Federal não dá, agora encerro com isso, que o Rio de Janeiro não vai dar para ser uma operação grande a cada mês, é pouco. A gente vai ter que ter uma estrutura de 5, 6 mil policiais federais envolvidos no Rio de Janeiro por anos, para realmente fazer a limpeza do poder público, que se contaminou demais lá, e até as instituições da ordem pública, né, para combater a entrada de fuzis e fazer o combate a essa estrutura financeira. Né? Isso é demais, isso é loucura. Não, isso é sério. Senão a gente vai ficar nesse tipo de operação. Eu não vou entrar na questão moral, se tinha que matar, não tinha que matar. Não é essa a discussão. A discussão é qual a estratégia para enfraquecer o crime organizado, nesse caso no Rio de Janeiro ou no Brasil. Até porque com mais de 100 mortos já tem os seus substitutos, né, delegado Mário Souza, com toda certeza. Um minutinho final para o senhor. Eu acredito que, então, boas intenções existem, né? Todas essas propostas que tiveram, a versão 1, 2, 3, 4, 5, enfim... Importante dizer, como o professor Koptic disse, a lei é muito importante, tem que modernizar, mas a estratégia talvez venha antes. E encerrar aqui dizendo que
A gente espera que eles consigam fazer um debate no tempo oportuno e melhorar, principalmente a questão financeira, pegar as lideranças, deixar aqui o nosso exemplo do estudo que nós fizemos aqui, porque eu estava fazendo na época um doutorado e acabei fazendo o protocolo que é da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, do Ministério Público, do Judiciário, de todos, esse protocolo contra os homicídios. Nós elegemos um delito e é um protocolo que funciona há 3 anos aqui no Estado, né, com excelentes resultados, sem nenhuma despesa a mais, na realidade com pura estratégia, inteligência e integração. E que é a melhor estratégia de segurança pública do Brasil, que o diretor, né, criou. Obrigado, e coordena, e a gente tem que reconhecer, né, a grande inovação que hoje é feita no Rio Grande do Sul. Obrigado, que essa equipe maravilhosa Ele tem ajudou feito. Também muito. E esse é um protocolo que foi criado, na realidade, com a essência de talvez tudo isso. Tudo é importante, a lei, discutir um assunto, outro, mas o que dá para fazer agora? Foi o que nós fizemos. O que dá para fazer agora? Criar uma estratégia, um encadeamento com as polícias unidas, né, o judiciário, o MP unindo forças, né, não ficar só no executor e tentar o mandante, a liderança e assim por diante. Então, temos que avançar, né? E eu, né, porque eu estou no DHPP hoje, no Departamento Estadual de Homicídios, aquela situação do Rio, como tu comentou, né, dos mortos, né? Eu ainda acredito nas importâncias de enfrentar a questão financeira, a arma, enfim, mas por detrás de tudo isso, nós temos que evitar as mortes. Então, aqui no Rio Grande do Sul, da forma que podíamos fazer, o crime organizado sabe que se ele matar, vai ter a força máxima do Estado. Talvez não seja ideal, mas é a força máxima e eles não querem isso. Chegando, inclusive, nas lideranças e na asfixia financeira. Essa é a questão, né, da dissuasão focada e do protocolo das 7 medidas que o professor Alberto mencionou. Delegado Mário Souza aqui conosco no estúdio, lhe agradeço. Alberto Kopitic, agradeço também. Treze, tu que é da casa, vai ficando um pouco mais ao longo da programação, tá? Para fazer as análises aí ao longo do dia. Obrigada, Humberto Treze.